A minha história com a propaganda aconteceu de um jeito meio casual, porque desde pequeno o que eu sonhava mesmo era ser jornalista. Eu adorava jornal. Fazia jornalzinho em casa, fazia jornalzinhos na escola. Onde houvesse espaço para escrever, eu estava escrevendo. Mas esse sonho eu tive que interromper quando eu não passei no vestibular para jornalismo da Universidade Federal. Como eu não tinha dinheiro para pagar uma universidade particular, eu tive que procurar outra coisa para fazer. E aceitei então um convite para trabalhar no Rio de Janeiro, em hotelaria. Passei um ano no Hotel Intercontinental e depois tive um convite para trabalhar em Salvador, no Hotel Otton. E foi lá em Salvador, em 1975, que eu recebi uma ligação do meu primo, Paulo Tiaraju Vieira Aquino, que era diretor de criação de uma agência e me convidava para preencher uma vaga de redator que tinha aparecido na agência. Para mim foi uma surpresa saber que existia uma outra atividade que pagava para a gente escrever. E eu fui correndo e fui muito feliz trabalhando com ele. Ele me ensinou as primeiras técnicas do texto publicitário. Aliás, foi um professor tão bom que 5 anos depois eu estava no time do Petit e do Washington na DPZ em São Paulo. Se eu já era fã da DPZ pela produção criativa efervescente da agência nos anos 80, eu tive uma surpresa maior ainda estando lá e descobrindo que o primeiro comercial que me chamou a atenção na vida também tinha sido criado pela DPZ. Era o comercial Menino Sorrindo, que a agência criou para a Seagram's, que tratava das consequências negativas para a psique das crianças causadas pelo consumo excessivo de álcool pelos pais. Uma ousadia na época em que não se falava sequer em beba com moderação. E que só podia ser proposta mesmo de uma agência muito à frente do seu tempo, a DPZ. Não existe nada mais triste para os olhos de uma criança do que ver que o seu próprio pai bebeu demais. É um golpe duro. É uma cena que ela nunca mais vai esquecer. Os meninos amam seus pais. Tudo que os pais fazem, eles imitam. Um é o herói do outro. Todas as crianças do mundo sentem orgulho em dizer: este é meu pai. A Seagram é a maior fabricante de bebidas do mundo e acha que tem responsabilidade por algumas das coisas que esses olhinhos veem. A Seagram acha que se hoje os adultos usarem a bebida com sabedoria e moderação, a próxima geração saberá que bebida é só para dar prazer e alegria. Seagram, Destilaria Continental. A minha experiência profissional nessas décadas todas foi muito diversificada e, por isso, muito enriquecedora em termos de experiência. Eu fui redator, fui diretor de criação, trabalhei em Porto Alegre, trabalhei em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Buenos Aires, em Santa Catarina. Tive minha própria agência, tive sócios como João Dória, o Luiz Lara, Wilfredo Gomes e a Cristiane Uffen-Nussler. Naturalmente, por ter trabalhado em grandes agências, que atendiam grandes clientes com verbas grandes e convivido com equipes muito importantes, eu participei de trabalhos de grande significado. Acontece que eu tenho um carinho muito especial por alguns que eu fiz em agências das quais eu fui sócio. E um desses é o trabalho para o governo de Aruba, que a gente fez quando eu era sócio do João Dória, do Luiz Lara, e ganhamos prêmios. Foi um cliente maravilhoso, nos dava muita liberdade, e a gente teve grande oportunidade de soltar a nossa criatividade para realizar. Mas tem um trabalho particularmente para Aruba, e que eu me orgulho muito, que é o slogan Aruba é do Caribe, que foi muito bem aceito e ficou muito tempo sendo usado, e que tinha uma característica muito especial. Ele só servia para vender Aruba no Brasil, porque só no Brasil dava para entender o sentido que nós dávamos para essa frase. Mas não só essa questão, mas também o fato de agregar uma informação
que era relevante para o consumidor de turismo do Brasil, né? O fato de Aruba ter o Caribe como um dos seus atrativos. Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, me diverti muito fazendo e repito, tenho orgulho de ter feito. Mas por falar em slogan, teve um outro cliente também para quem eu fiz um slogan que ele está usando até hoje, passados quase 35 anos. Também um cliente pequeno em verba, né, mas de grande significado na comunicação, que é a Rádio Eldorado. Eu criei para a Rádio Eldorado o slogan A Rádio dos Melhores Ouvintes. E você sintoniza na Eldorado hoje e ainda ouve esse slogan. Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. Então, enfim, a propaganda, apesar de todos os problemas que eu tive que enfrentar em alguns momentos, ela, de um modo geral, ela me fez um cara muito feliz. Eu realizei muito trabalhando em propaganda, não só realizando peças, né, trabalhando em agências boas, convivendo com gente que muito contribuiu comigo, mas também por a propaganda ter resgatado aquele jornalista frustrado dos anos 1970 que teve na propaganda a oportunidade de escrever artigos em diversos meios de comunicação. Isso foi o melhor dos mundos. Então, juntar a tarefa de escrever anúncios com o prazer de escrever artigos. Para mim, não tem coisa melhor.